Estados Unidos relaxam medidas de prevenção à Covid-19 e eliminam quarentenas numa decisão que demonstra que a pandemia pode estar chegando ao fim. Senador dos Estados Unidos diz que vai propor resolução para defender a democracia do Brasil nas eleições de outubro e pedirá quebra de relações para o que chamou de resultados ilegítimos. Companhia aérea anuncia que a capital do Amazonas, Manaus, terá voo direto para os Estados Unidos a partir de dezembro deste ano. Em quem será que os brasileiros confiam, hein? Uma pesquisa mostra quem está no topo e no final dessa lista de confiabilidade. E já pensou como seria trabalhar de casa comendo doces e ganhando $78 mil por ano? Tem vaga aberta para esse que parece ser o emprego dos sonhos para muita gente. Eu acho que eu ia gostar muito de participar dessa vaga, porque eu sou filha de doceira. Desde criança venho sempre comendo muitos doces deliciosos. Olá, muito boa noite. Boa noite. Um senador aqui dos Estados Unidos anunciou que pretende aprovar no Senado norte-americano uma resolução em defesa da democracia no Brasil. A intenção do democrata Bernie Sanders é mostrar que os Estados Unidos apoiam o fortalecimento da democracia brasileira em meio às polêmicas e forte polarização com a proximidade das eleições presidenciais. O político americano disse que é preciso se posicionar a favor de eleições livres e justas em outubro. Ele também quer pressionar para que os Estados Unidos não apoiem o Brasil caso o país seja liderado por um regime ilegítimo. Segundo Bernie Sanders, o projeto de resolução que ele quer apresentar no Senado ainda neste mês pedirá que os Estados Unidos rompam laços com o Brasil caso o país passe por um processo de tentativa de reverter o resultado das eleições. No entanto, a resolução proposta por Bernie Sanders não é vinculante, ou seja, não implica em ações práticas obrigatórias. Esse tipo de medida é criada praticamente para que a Casa Legislativa manifeste opinião conjunta sobre um determinado assunto, a fim de fazer pressão sobre a Casa Branca. Bom, agora a gente muda de assunto porque uma pesquisa feita entre latinos aqui nos Estados Unidos quis saber como que essa parcela da população enxerga as políticas de imigração do governo Joe Biden. E surpreendendo, apesar de duras críticas que Biden vem recebendo nessa parte, apenas uma minoria latina diz desaprovar as políticas da atual gestão democrata. A pesquisa revelou que hoje a grande maioria dos latinos concorda com as atuais políticas de imigração dos Estados Unidos. Em dados gerais, pouco mais da metade dos entrevistados, 51%, disse que é mais importante ajudar os imigrantes a escapar da pobreza e da violência de seus países de origem e ter sucesso nos Estados Unidos. Enquanto 43% disseram que é mais importante proteger as fronteiras do país e ajudar os cidadãos norte-americanos. Analistas dizem que os números são uma surpresa, já que quando há crise imigratória, as críticas ao governo por parte dos latinos tendem a serem maiores. Atualmente, o governo Joe Biden está sob pressão, com um aumento no número de presos, mortos e deportados na fronteira. Ainda segundo o levantamento, há diferenças significativas na opinião por idade e origens. Entre os latinos mais velhos, prevalece a prioridade de proteção aos norte-americanos, enquanto os mais jovens acreditam que é preciso mais proteção para os imigrantes. A mesma pesquisa, feita pela Ipsos e Axios, quis saber como os latinos andam vendo as questões de policiamento no país. 56% disseram que é mais importante revisar as práticas e proteger os negros, latinos, asiáticos e nativos norte-americanos de tratamentos injustos, enquanto 40% dos latinos disseram que é mais importante apoiar a polícia e usar as táticas que consideram mais eficazes. Sobre as mudanças climáticas, os latinos tendem a ter um alinhamento mais claro com os democratas. 60% deles disseram que é mais importante mudar para a energia renovável e veículos elétricos para minimizar os impactos de um mundo em aquecimento. Por outro lado, 37% dos latinos que vivem nos Estados Unidos dizem que é mais importante proteger os empregos atuais dos trabalhadores de petróleo e energia suja.
E mudando de assunto, mais de 500 mil de pessoas estão em situação de rua aqui nos Estados Unidos. Bom, para tentar resolver esse problema social, alguns governos resolveram apelar e criminalizar quem mora nas ruas. A Eloá Orazem explica essa história pra gente. No Tennessee, uma nova regra que está em vigor desde o dia 1º de julho determina que é crime viver nas ruas. De acordo com o texto da lei, os infratores devem receber um aviso prévio 24 horas antes da prisão. Se autuados, podem receber pena de até 6 anos de reclusão e perda do direito ao voto. O advogado e professor Gary Blasi, especialista no assunto, explica que a única maneira de lidar com esse problema é proporcionando às pessoas melhores condições de abrigo. Ele diz que é preciso oferecer às pessoas moradia gratuita ou ajudá-las financeiramente, aumentando sua renda para que possam pagar aluguel. Outra alternativa é aumentar a oferta de residências para que o preço do mercado caia. A Flórida, que também lida com esse desafio, propôs uma solução menos carcerária. O estado, governado por DeSantis, tinha um plano de alocar 100 moradores de rua em um acampamento público na ilha de Fisher Island, uma das áreas mais ricas da região. Essa proposta foi pausada depois que moradores protestaram a ideia. A professora de arquitetura e urbanismo, Dana Cuff, comenta que ninguém quer projeto de moradia acessível em seus bairros, porque pensam que isso pode derrubar o valor dos imóveis na região, mas não há pesquisas que comprovem isso. Apesar das notícias aqui e ali, é a Califórnia o estado que mais sofre com o problema de moradia. O estado mais rico do país, que registrou superávit de quase 100 bilhões de dólares no último ano fiscal, conta com mais de 65 mil pessoas em situação de rua só na cidade de Los Angeles. E este cenário, acredite, pode piorar. Dana diz que cerca de 20 mil pessoas são tiradas das ruas e levadas para projetos habitacionais todos os anos. Mas neste mesmo espaço de tempo, outras 25 mil pessoas vão parar nas ruas. Os desafios relativos à moradia na cidade de Los Angeles não são nenhuma surpresa ou novidade, mas seu crescimento preocupa. A arquiteta relembra que nos anos 80 foram pausados todos os subsídios federais para a moradia e diz que nenhuma cidade rica como Los Angeles deveria ter uma população desabrigada vivendo em calçadas. Mais do que apenas equilibrar uma aberração econômica, promover a diversidade em áreas concentradas é fundamental para o amadurecimento da sociedade. Precisamos estar com pessoas diferentes para sermos verdadeiramente civilizados. Quer dizer, a sociedade civil depende de nos aproximarmos de pessoas que pensam de maneira diferente de nós, têm uma aparência diferente da nossa, têm necessidades diferentes, criam seus filhos de maneiras diferentes. Porque a menos que você tenha isso, você perde sua humanidade fundamental. And unless you have that, you lose your fundamental humanity. Depois do intervalo, a gente fala sobre a flexibilização das regras sanitárias com relação à Covid-19 anunciadas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Será que o fim da pandemia se aproxima? E falando de imigração, tem reportagem sobre o sufoco que a capital Washington, D.C. passa para conseguir abrigar todos os imigrantes indocumentados enviados pelo governador do Texas. A Guarda Nacional rejeitou um pedido de ajuda feito pela prefeitura. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos recusou um pedido de assistência da Prefeitura da capital Washington, D.C. para destacar a Guarda Nacional e ajudar num problema que vem só crescendo. Pois é, olha, a gente está falando aí da chegada de milhares de imigrantes indocumentados enviados pelo governador do Texas, o Greg Abbott. O Pentágono alega que oferecer essa ajuda seria prejudicial para a imagem da Guarda Nacional. Com dezenas de ônibus chegando à capital dos Estados Unidos desde abril, ficou difícil para o governo coordenar a chegada de milhares de imigrantes. Com isso, a prefeita da cidade do nordeste do país acionou a Guarda Nacional para ajudar na chegada dessas pessoas que estão sendo despachadas do Texas.
A prefeita também solicitou que algumas instalações militares sejam convertidas em um centro para imigrantes, já que o centro regional onde esses imigrantes estão, no momento, está cheio. Mas o Pentágono negou o pedido de ajuda. Em nota, o Departamento de Defesa disse que se envolver nessa operação não seria bom para a imagem da corporação, que fornecer esse apoio teria efeitos negativos para a guarda e para os soldados individualmente. A prefeita de Washington, Muriel Bowser, reagiu à resposta negativa do Pentágono e disse que, quando um prefeito diz que precisa da Guarda Nacional para apoiar uma operação segura, se espera uma consideração justa. When the mayor of the district says she needs or he needs, ela diz que gostaria de mais detalhes da resposta para entender o que eles precisam para considerar aceitar o pedido. Segundo o escritório do governador do Texas, o estado já enviou mais de 6.500 imigrantes somente para a capital Washington. Foram mais de 160 ônibus até agora e mais estão previstos. Os imigrantes que chegam ilegalmente pela fronteira do México também estão sendo enviados para New York City. Segundo a prefeita de Washington, o número de pessoas que atravessam a fronteira em busca de asilo continuará a aumentar. Com isso, segue aguardando uma resposta a nível nacional e diz que vai insistir em pedir uma ação logística que envolva a Guarda Nacional. Em um comunicado, o secretário de imprensa do estado do Texas disse que agora Washington D.C. finalmente entende o que os texanos estão lidando todos os dias, com suas comunidades invadidas e sobrecarregadas por milhares de imigrantes indocumentados, graças às políticas de fronteira aberta do presidente Joe Biden. E agora uma notícia que virou destaque do dia. O CDC, o Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos, mudou as orientações em relação à Covid-19, o que pode indicar que o país está perto do fim da pandemia. Pois é, a agência acabou com o chamado distanciamento social e com as quarentenas, que eram aqueles períodos de isolamento obrigatórios para as pessoas contaminadas. A Giovanna Locatelli tem todas as informações para a gente. A mudança é um sinal de que quase toda a população dos Estados Unidos tem pelo menos alguma imunidade, por meio de vacinação ou por ter tido a doença. As novas diretrizes do CDC dizem que o rastreamento de contatos devem ser limitados a hospitais e certas situações de vida em grupo de alto risco, como lares de idosos, por exemplo. As diretrizes também não enfatizam o uso de testes regulares para rastrear o Covid-19, exceto nesses ambientes de risco. A nova orientação também não aconselha a quarentena de pessoas que foram expostas ao Covid-19, mas não estão infectadas. Mas a orientação mantém algumas medidas. Incentiva o teste para pessoas com sintomas e seus contatos próximos. Também diz que as pessoas que testarem positivo devem ficar em casa por pelo menos 5 dias e usar máscara perto de outras pessoas por 10 dias. Também continua a recomendação de que as pessoas usem máscaras em ambientes fechados. As novas diretrizes também recomendam isolamento para pessoas que ficaram muito doentes com a Covid-19. Pessoas com sintomas moderados devem ficar em casa por pelo menos 10 dias. Pessoas com sistema imunológico comprometido agora devem conversar com seu médico sobre o fim do isolamento após uma infecção. Depois do intervalo, tem novidade boa para os brasileiros que vivem aqui no país. Uma companhia aérea anunciou que Manaus terá voos diretos para os Estados Unidos a partir de dezembro deste ano. E a gente também revela detalhes de uma pesquisa que descobriu em quem os brasileiros mais confiam. São os professores e cientistas. Agora adivinha quem está no final dessa lista de confiabilidade? Já já a gente te conta. Já estamos de volta e com uma boa notícia para os brasileiros que vivem aqui no país. A Azul Linhas Aéreas anunciou que a partir de dezembro deste ano terá voos diretos de Manaus aqui para os Estados Unidos. Os voos da capital do Amazonas terão como destino o aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida. As viagens serão realizadas 3 vezes na semana em uma aeronave com capacidade para 174 passageiros. Os voos começam no dia 15 de dezembro.
Bom, pessoal, agora a gente muda de assunto porque a gente fala da confiança dos brasileiros. Você sabe quais são os grupos que os brasileiros mais confiam e quais eles mais desconfiam? Olha, no topo do ranking estão os professores e cientistas. Sabem quem ficou aí no final dessa lista de confiabilidade? Dá só uma olhada na reportagem. Os políticos ficaram no rodapé da lista. Atrás deles estão ministros de governos, banqueiros e publicitários. Para os brasileiros, os grupos mais confiáveis que aparecem no topo do ranking são professores, cientistas, médicos, pesquisadores, homens e mulheres comuns e jornalistas. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Ipsos, um dos mais conhecidos do mundo. Essas perguntas foram feitas para pessoas comuns da classe média entre 16 e 84 anos em 30 países da Ásia, África, Europa e América. Os resultados tiveram pouquíssima variação. Em todas as nações pesquisadas, os políticos foram considerados duvidosos e suspeitos. De forma geral, apenas 1 em cada 10 pessoas acha que os políticos são confiáveis. Esse número é ainda menor na América Latina e em partes da Europa, como Espanha, Polônia e Hungria. A única diferença na pesquisa global foi em relação às Forças Armadas. O Brasil está entre os países com menor nível de confiança no Exército. Apenas 30% dos brasileiros acreditam nas Forças Armadas. Na Colômbia, o índice é de 29% e na África do Sul, 28%. No restante do mundo, os militares aparecem como o quarto grupo mais confiável. Os profissionais brasileiros, médicos e professores são reconhecidos no mundo inteiro como bons profissionais e aumentam a reputação do Brasil, enquanto os políticos brasileiros também são bem conhecidos internacionalmente por serem os mais caros do mundo e os que menos trabalham. Então, acho que essa pesquisa reflete realmente a opinião sincera da população. No próximo bloco, a gente fala sobre a rara doença que afetou o ator Ashton Kutcher, que deixou de ver, ouvir e andar por um determinado tempo. A revelação do astro de Hollywood pegou muita gente de surpresa e levantou dúvidas sobre essa condição. E tem dica para quem está em busca de um emprego dos sonhos. Já imaginou poder trabalhar de casa, comer doces e ganhar $78 mil por ano? Não sai daí que a gente te traz todos os detalhes de como se inscrever para essa vaga aí, viu? Já já a gente volta. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA, porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. E você já ouviu falar na doença autoimune vasculite? Ela é rara, mas ganhou as capas de jornais depois que o astro de cinema Ashton Kutcher contou em uma entrevista que teve sorte de continuar vivo depois de ser diagnosticado. O ator revelou que há cerca de 2 anos enfrentou uma batalha contra essa doença que afeta os vasos sanguíneos. Existem mais de 20 tipos de vasculite. O ator não especificou qual variação ele sofria, mas afirmou que era uma versão rara e que ele corria o risco de vida. Foi em um episódio de uma série da National Geographic que Ashton Kutcher revelou sua batalha contra a doença debilitante. Há 2 anos, a doença nocauteou minha visão, minha audição, meu equilíbrio. Eu levei 1 ano para construir tudo de volta, contou o astro de Hollywood. Ashton diz que era uma forma super rara de vasculite, uma condição em que o sistema imune do corpo ataca veias e artérias. A inflamação acaba estreitando os vasos sanguíneos e restringindo ou até mesmo cortando o fluxo sanguíneo. A condição pode causar danos aos órgãos ou criar aneurismas, de acordo com institutos nacionais de saúde. Eu não sabia se poderia ver de novo, ouvir novamente ou até mesmo andar, lembra o ator. Especialistas dizem que os sintomas da vasculite podem variar de leve a risco de vida dependendo do tipo e gravidade da condição. Entre os sintomas mais comuns estão perda de apetite, perda de peso, fadiga, lesões na pele, dores de cabeça e febre.
Nos casos mais graves, a doença acomete o sistema nervoso central, os pulmões, os rins, os olhos e o aparelho auditivo. Foi este o caso do ator. Segundo médicos, quem é diagnosticado com vasculite precisa fazer acompanhamento até o fim da vida. A doença pode aparecer sozinha ou em conjunto com outras doenças, como artrite reumatoide e lúpus. Além disso, ter hepatite B ou C também pode ser um gatilho, assim como câncer no sangue. O tratamento tem como objetivo reduzir a inflamação. Para casos leves, medicamentos de dor podem ajudar. Já para casos mais graves, os médicos podem prescrever esteroides, anticorpos monoclonais e medicamentos para suprimir ou modificar o sistema imune. Foi o que aconteceu com Ashton, que precisou se tratar por 1 ano até estar 100% curado. É uma sorte eu estar vivo, diz o ator de 44 anos. Lucky to be alive. Lucky to be alive. Agora a gente fala de calor. No mês passado, os termômetros subiram demais no mundo inteiro. Muita gente já desconfiava que essas temperaturas estavam batendo recorde. Pois é, agora veio então a confirmação. A Organização Mundial de Meteorologia, ligada à ONU, disse que o calor de julho foi realmente alto. Está entre os 3 mais quentes da história. O mês de julho ultrapassou os 40 graus em partes de Portugal, Espanha, França e Reino Unido. No país persa, o Irã, os termômetros chegaram a registrar 56 graus Celsius. Foi o lugar mais quente do mundo no mês passado. A Organização Mundial de Meteorologia chamou essa onda de calor de novo normal e pediu para as pessoas se prepararem, porque nos próximos anos essa será a tendência, calor cada vez mais escaldante. Nem mesmo o fenômeno climático Laninha, que influencia no resfriamento do planeta, foi o bastante para aplacar o calor intenso. Nos Estados Unidos, este julho foi o 3º mais quente já registrado na história. As temperaturas diurnas ficaram acima de 38 graus Celsius. Isso aumentou a demanda por energia elétrica e provocou blackouts em várias cidades. A falta de ar-condicionado levou muita gente para o hospital. O calor é a condição climática que mais mata pessoas nos Estados Unidos. Só no ano passado, 1.577 morreram por causa das altas temperaturas. Agora vamos para a nossa previsão do tempo. Vamos ver se está sol, continuar esse caloraço de julho aqui. Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 62. Nova York, sol, aí máxima de 80. Washington, tempo encoberto, mínima de 63. Orlando, sol forte, máxima de 91, mínima de 76 graus Fahrenheit. Dallas, sol, máxima de 99. Houston, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 76 graus Fahrenheit. Seattle, em Washington, tempo também encoberto, sol entre as nuvens, aí mínima de 57 graus, máxima de 74. São Francisco, máxima de 73. Los Angeles, tempo encoberto, máxima de 93, mínima de 68. E Las Vegas continua tempo encoberto. Ontem estava chovendo, hoje é só encoberto, sol entre nuvens. Máxima de 97, mínima de 82. Diminuiu, ontem estava 101 graus, hein? Diminuiu. E Los Angeles também ali um tempo encoberto. São Francisco também, olha só curioso, mínima de 61. É verdade. O pessoal vai poder curtir um pouquinho. Essa região aí é amena, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, exatamente. Olha, tem uma última notícia que vai animar muita gente. Sabe aquele emprego dos sonhos? Pois é, surgiu uma vaga para ganhar $78 mil por ano. Sabe para fazer o quê? Para comer doce. Pois é, parece mentira, mas não é. O candidato só precisa comer doces o dia todo. E se você está preocupado com os dentes, as empresas dizem que vão pagar um plano dentário para o candidato. A Carolina Camargo tem todas as informações para a gente. Você é apaixonado por doces, cultura pop e diversão? Questiona o anúncio da empresa Candy Fun House promovendo a vaga para ser o primeiro e único Chief Candy Officer do mundo. O valor do salário anual é de $100 mil canadenses, o que equivale a cerca de $78 mil americanos. A função do contratado será provar todos os doces do inventário da companhia, participar de reuniões do conselho e eleger novas opções de chocolate e balas para serem vendidas no site da empresa. Tudo que for escolhido ganhará um selo de aprovação do CCO. O melhor, a oportunidade é para trabalhar de casa, mas o funcionário precisa escolher entre viver em Newark, no estado de New Jersey, ou em Toronto, no Canadá. E, diferentemente dos empregos considerados comuns, a idade mínima para o cargo é de 5 anos. Isso porque, segundo a empresa, o amor pelos doces não tem idade. É necessário falar inglês fluentemente, saber se comunicar com excelência e ter uma mente criativa. Segundo o LinkedIn da Candy Fun House, o contratado terá de provar cerca de 3
6.500 produtos por mês, o que daria uma média de 113 docinhos por dia, quantidade de açúcar muito acima dos valores recomendados pelo governo americano. Mas, entre os benefícios, consta o extensivo plano dentário. A data limite para aplicar para a vaga é dia 31 de agosto e só tem um problema. Até o momento, mais de 36 mil pessoas se candidataram para o trabalho. Eu acho que eu ia gostar muito de participar dessa vaga, porque eu sou filha de doceira. Desde criança venho sempre comendo muitos doces deliciosos, faço bastante doces em casa. Eu acho que adoraria participar porque eu tenho esse gosto para doces. Definitivamente é o emprego dos sonhos para muita gente. Agora tem que catar candidato mesmo, né? Porque muitos também vão ficar pensando, e a saúde, gente? Como é que vai ficar depois de passar o ano inteiro comendo muito doce durante todos os dias? Imagina. Olha, é de se pensar mesmo. Mas, tem tanta gente aí desempregada, pode ser uma oportunidade, né? Ganhar 78 mil dólares e ficar em casa, você pode ter 2 empregos. Pode comer com moderação ali também, não precisa comer tudo. Você pode ter 2 empregos, como eu falei. Você trabalha em algum lugar e vai comendo doce. Tranquilinho. Acompanha as duas coisas, come um docinho aqui, faz um release ali, né? Pra falar como é que é o doce e tal. Você gosta de comer doces? Não sou muito fã, não. Eu não ia me dar muito bem nesse emprego. Não. Se fosse salgado, eu ia preferir, eu acho. Eu também. Então, tamo juntas. Olha, o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera, então, vocês segunda-feira, às 7h30 da noite. Sempre depois do Cidade Alerta, vocês já sabem. Então agora, todo mundo aí em casa, fica ligadinho em mais um episódio da série Reis, terceira temporada, hein, gente? Uma boa noite. Boa noite.